Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao programa Diálogos, aqui do canal da Seichonoye do Brasil. Eu sou a Cíntia Romano, líder da iluminação da Regional São Paulo 5. E hoje teremos a oportunidade de conversar com preletores incríveis sobre amar além da forma, transforma. Antes de iniciarmos, inscreva-se aqui no canal para receber os próximos conteúdos. Deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama para que elas conheçam esse ensinamento maravilhoso que transforma a vida delas. Estamos aqui com o preletor em grau master, Frank Júnior Miyoshi Arimori, da Regional Paraná-Curitiba. Muito obrigada. Preletora em grau sênior, Simone Ferrara Carvalho, da Regional Bahia Barris. Muito obrigada, reverências, uma alegria estarmos todos juntos nesse programa Diálogos. Preletor em grau sênior, Romeu Teruhiko Yamazaki, da Regional São Paulo Norte 1. Muito obrigada. A todos, uma grande alegria estar aqui com a preletora Simone, com o preletor Frank e com você que está nos assistindo. Muito obrigado. Então, preletores, hoje temos a oportunidade de conversar sobre esse tema. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é que a gente vive num tempo de muita polarização e intolerância hoje em dia, e como que a gente pode aplicar o ensinamento de que a vida de Deus habita em todos quando sentimos raiva ou repulsa de alguém? Então, antes de tudo, o que é que nós precisamos compreender quando falamos de Seichonoye? Seichonoye nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança, nós estamos falando do mundo divino, do reino de Deus, como chamamos da Seichonoye, na imagem verdadeira. E quando falamos em mundo fenomênico, estamos falando no mundo da segunda criação, que é o mundo do aqui e agora, criado pela nossa própria mente. Então, isso é importante que fique claro, porque quando nós falamos que eu sou filho de Deus, eu não estou falando do que está manifestado apenas, mas principalmente a divina sabedoria, a divina criação. Então, nesses tempos em que estamos vivendo de polarização, como a líder da iluminação falou, né, a Cíntia, nós precisamos nos policiar e, acima de tudo, contemplar esse divino que existe em nós para que ele se manifeste,
porque o mundo fenomênico é um reflexo, é uma manifestação. Então, eu tenho que estar sempre focado na imagem verdadeira e ter a fé, muita fé, de que essa manifestação acontece aqui agora, desde que eu reconheça. Então, a Seichonoye nos ensina a importância de contemplar primeiramente, para que a gente possa compreender que por trás de tudo que está sendo manifestado existe o mundo perfeito, a criação perfeita de Deus. E nos instiga a cada vez mais olhar como Deus viu a sua criação. Quando ele criou tudo, ele viu que tudo era o quê? Muito bom. Então, fechamos os olhos físicos dos 5 sentidos para vislumbrar o que verdadeiramente existe e trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E aí eu passo a palavra para os colegas complementarem, como desejarem. Muito obrigado por essa parte inicial, que é muito importante, diante do que a professora Simone nos comentou. Eu gostaria de abordar a questão do primeiro pilar doutrinário da Seichonoye. Só existe Deus e a imagem verdadeira. O professor Masaru Taniguchi, ele nos orienta sobre a importância de termos situações distintas. Por exemplo, uma árvore. Por que uma árvore ele tem uma disposição harmoniosa? Existe ali o caule, o tronco, que é a parte de sustentação de uma árvore, mas todas as árvores, em especial o símbolo aqui do estado do Paraná, a araucária, pinheiro, ele tem galhos que vão para a direita, tem galhos que vão para a esquerda, tem galhos que vão, vamos supor, para o norte, sul, leste, oeste, nordeste, a rosa dos ventos, né? E as pessoas acham que aquela ideia única, só indo para o norte, é que é bonita. Não, uma árvore ela faz com que seus galhos vá tanto para o norte, como para o sul, como leste, oeste e todos os outras direções. O que nós precisamos fazer para manifestar o amor de Deus é realmente respeitar as pessoas. Esse negócio de mágoa, ódio, insatisfação, isso gera conflito. E o nosso movimento da Seichonoye é denominado Movimento Internacional de Paz pela Fé. E quem tem fé sabe que Deus é nosso Pai e Deus é amor. E eu, como filho de Deus, eu tenho que obrigatoriamente, não necessariamente obrigatória, mas nós temos que naturalmente manifestar o amor. E quando a gente ama de verdade, a gente não vê defeitos. O grande problema do ser humano é que ele olha o defeito e esquece-se de contemplar a imagem verdadeira, ou seja, esquece de contemplar a perfeição. Se eu sou filho de Deus, o outro também é filho de Deus. Se ele está manifestando uma determinada ideia que não vai, né, comungar com a minha, isso não significa que ele está errado. Isso significa que é o ponto de vista dele de encarar a mesma situação. Quando nós respeitamos o conceito que a outra pessoa tem a respeito do mesmo assunto, a gente está manifestando o amor. A gente não critica. A gente não vai abandonar a nossa ideia, o nosso ponto de vista, mas não vamos chegar ao ponto de criar entrave, conflito, briga, porque a Seichonoye nos orienta sobre a grande harmonia. E o pilar de sustentação dessa grande harmonia é o nosso Pai, é o grande Deus. Então, quando nós manifestamos Deus, com certeza, tudo entra em seu devido lugar. Isso daí é Deus manifestado. E quando Deus se manifesta, quando Deus revela, realiza o seu bem, a justiça, a misericórdia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Então, a polarização vem quando você vê o lado negativo das pessoas. Agora, quando você vê o outro como sendo filho de Deus, assim como você o é, você transcende essa situação e finaliza essa questão da polarização. Então, a polarização é justamente a falta da manifestação do verdadeiro amor de Deus.
Romeu estava lançando a cabeça, eu gostaria que o Romeu colocasse Tô algumas concordando considerações. Estou concordando com o preletor Frank, com a preletora Simone, né? Realmente a gente, às vezes, se esquece de que é primordial, de que todos nós somos filhos de Deus, né? Que Deus criou a cada um de nós. Mas Deus é tão infinito que Ele consegue criar bilhões de pessoas, cada uma com a sua particularidade. Então, são bilhões de impressões digitais que uma jamais se confunde com a outra. E mesmo aquelas pessoas que já regressaram para o mundo espiritual, imagina só, né? Deus não aproveita a mesma impressão digital e coloca numa outra pessoa que está nascendo, né? Não é igual a operadora de telefone celular que pega o mesmo número e passa para uma outra pessoa. Então, esses bilhões de manifestações diferentes do mesmo Deus. E é assim, eu acho que muitas pessoas gostam de tomar café. Acho que a preletora Simone, na Bahia, o preletor Frank, Paraná, Cíntia em São Paulo também. Então, mas tem pessoas que gostam de café com açúcar, tem pessoas que preferem puro, sem açúcar. Existem várias formas de preparar o café diferente também, né? Café coado, café expresso. Mas qual será que é o melhor? Se a gente ficar nessa briga assim, não, o melhor é o café expresso, que é mais forte. Não, o coado tem o sabor mais puro. Mas a gente se esquece de que todos nós somos apreciadores de café, né? Então, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos diferencia. Então, isso a gente aprende na Seitione cada vez mais. Gostei dessa colocação do café, hein, Romeu? Me deu vontade. Depois de terminar aqui o nosso bate-papo, vamos tomar um café todo mundo junto. Vamos lá, produtor. Ouvindo, né, a resposta de cada um, eu fiquei pensando assim que pode acontecer também uma situação, mesmo a gente se conscientizando de que todos somos um, todos somos filhos de Deus, como que a gente pode discernir se a gente deve ou não continuar convivendo com essa pessoa? Porque pode ser que a pessoa tenha nos magoado ou a gente não esteja mais na mesma sintonia, na mesma vibração, e às vezes fica forçando um convívio. E como que a gente faz para saber se continua ou não convivendo com a pessoa? Então, na Seitione, a gente aprende da importância de viver bem com as pessoas, né? E de não guardar mágoa, rancor, né? De realmente perdoar a pessoa que nos causou algum desconforto. Mas como que é esse perdoar? Não é só tolerar, assim, não, tá tudo bem com essa pessoa, né? Mas é chegar ao ponto de agradecer a essa pessoa por a gente ter passado por essa experiência. Mas esse agradecer não força a gente a continuar vivendo só para falar assim, não, agora eu estou bem com ela. É justamente libertar essa pessoa também, e libertar a nós mesmos, né? A gente passa por diversas situações diferentes que são um aprendizado para nós, né? E que quando nós passamos por isso, então talvez essa pessoa já tenha cumprido essa missão dela de nos fazer passar por essa experiência. Então, vamos libertar essa pessoa e libertar a nossa própria mente para que cada um siga o seu caminho, ora se encontrando novamente, ora distantes, mas sem ficar com essa mágoa, esse ressentimento guardado no nosso coração, né? Então, quando a gente se purifica, né, a gente purifica o nosso coração, a gente libera a outra pessoa e a nós mesmos. A oração é a maior força que um filho de Deus pode usufruir, né? Então, o poder da oração, ele faz com que a gente busque ver a essência do outro através da oração, como o preletor Romeu falou, né? Então, quando nós praticamos a meditação Shinsokan, que é a nossa oração maior, né? Quando nós praticamos a meditação Shinsokan, quando nós contemplamos o ser divino, nós nos reabastecemos de alegria. E a alegria tem o poder de reescrever a nossa história. E por que nossa história? Porque tudo que eu vejo no outro é reflexo do que está em mim. Então, se o outro nos magoou,
é o momento do aprendizado de olhar para mim, para dentro de mim, não corpo físico, mas minhas emoções, aquilo que vai nos meus pensamentos, nos meus desejos, enfim. Então, eu olho para dentro de mim para rever o que está aí. Quando eu me entrego nos braços de Deus, quando eu vejo o outro como um filho de Deus, com eu e o outro somos um, eu e Deus somos um, eu, então, passo a ter uma outra visão dessa pessoa e essa mágoa vai sendo eliminada, porque Deus pode tudo, é o poder do Espírito Santo de Deus que desce sobre nós e elimina essa mágoa. Se a convivência com o outro ainda não está como Deus quer que esteja, vamos continuar fazendo, tendo essa persistência e resiliência, né? Esse poder de se reestruturar, de reescrever, né? A sua própria história. Hoje está se usando muito a palavra ressignificar, né? E com todas as situações, nós sempre temos o que aprender. Maravilha, olha só, a voz feminina realmente é inspiradora, né? Eu fico impressionado. A Cíntia colocou esse segundo item para o nosso debate aqui sobre essa questão, né? Pô, eu não vou com a cara daquele lá ou daquela, aí como é que eu faço aí para me harmonizar? Na revelação divina da grande harmonia diz: ser tolerante e ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então vamos para o segundo pilar doutrinário da Seitonê. O primeiro, só existe Deus e a imagem verdadeira. O segundo diz que o ambiente é reflexo da mente. A verdade vertical, o homem é filho de Deus, e a verdade horizontal, a questão ali das leis mentais. Existe uma lei mental que fala: semelhante atrai semelhante. Utilizando essa mesma situação, podemos falar que também os não semelhantes se repelem. Estar harmonizado com a pessoa é não ter sentimento de desconforto para com aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem já um ente querido que ascendeu ao mundo espiritual e tinha uma mágoa, um ressentimento, até um sentimento mais agressivo, de ódio mesmo daquela pessoa. Daí fala: então como é que eu sei que ele me perdoou? Se perdoar, né, é o recíproco agradecer. Eu estou aqui manifestando a minha gratidão, mas eu não sei se ele lá do outro lado está agradecendo. Quando você tem a situação de reconciliar-se verdadeiramente, perdoar verdadeiramente, quando você lembra dessa pessoa, aquilo não traz mais um mal-estar. O japonês fala kimochi warui. Só de falar o nome você fica, sabe, com aquele mal-estar. E o mal-estar, não fica bem claro, né? A pessoa já acha que mal-estar é só porque comeu alguma coisa que não caiu bem no estômago e está com mal-estar. O problema não é o que entra pela boca, mas o que sai. Quando fala sai da boca, né, não é só a palavra que você expressa, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E quando você tem sentimentos, pensamentos ruins, aquilo vai fazer mal, né? Vai dar a você o que nós chamamos no Japão de kimochi warui. Você vai ficar desconfortável. Mas quando você fica confortável, é sinal que você se alimentou muito bem de forma equilibrada. Ou seja, você usa moderadamente o uso controlado do poder da palavra. Quando você expressa palavras, pensamentos e sentimentos, expressar a palavra propriamente dita, né? Aquela vocalizada, aquilo realmente está abençoando as pessoas, isso faz com que haja a harmonia. Fique bem claro, perdoar não é para trazer para dentro de casa. O que diz a lei mental? Semelhante atrai semelhante. Sim. Se você entra numa vibração, numa vibe, e essa vibe já não é mais a mesma vibe da outra pessoa, você não lembra a pessoa, não sente mais desconforto, mas naturalmente vocês não estão juntas. Por exemplo, pessoas que gostam de jogar bola, elas se reúnem com pessoas que gostam de jogar bola. Pessoas que gostam de crochetar, fazer crochê, estão sempre unidas com pessoas que fazem crochê. Quando você deixa de jogar bola, as pessoas que gostam de jogar bola, naturalmente você não sente mais desejo de ficar próxima,
Não é sinal que você odeia o futebol. É sinal que você agora vai fazer crochê. Ou outra coisa, pescar, né? Praticar esporte, fazer caminhada, vida assim, de aventuras. Mas isso não quer dizer que você está em harmonia. O que você não pode é quando você tem lembranças delas, isso traz você o desconforto e falar, harmonizar, vou ter que ir lá e ficar convivendo com ela, abraçar, beijar. Não é isso. Você só tem que ter aquele sentimento. Voltando à questão de quem partiu para o mundo espiritual. Quando você perdoou de fato, é sinal que ela não está com você, o próximo de você, mas a lembrança do nome dela, a lembrança dela não traz para você desconforto. Por isso que é muito importante você viver de forma confortável. Isso é a harmonia de verdade. Cíntia, você balança a cabeça, mas você também é mediadora, mas também faz parte do nosso bate-papo. A conversa está no começo, mas já veio uma avalanche de sabedoria, né? Não tem como a gente não ficar refletindo sobre a nossa própria vida, as nossas ações. E a preletora Simone... Mas também com a presença da Simone, do preletor Romeu, né, você mediando aqui, não ia dar outra coisa senão, né, essa avalanche de situações de despertares espirituais, né? Muito despertares. E a preletora Simone, ela falou algo que quando a gente compreende, é muito libertador, que o outro é reflexo de nós mesmos, né? É uma oportunidade da gente olhar para a gente e ver o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar. Mas a gente pode entrar num contexto assim, tá, o outro é meu espelho e eu vi que tem algo ali refletindo que não tá legal. E como que eu posso praticar o amor, além da forma, a nós mesmos, né? Nessa situação, quando a gente percebe algo que pode nos gerar culpa ou insegurança, que a gente se sentir errado, como que a gente pratica esse amor? Ó, esse negócio de amar o próximo... desculpe, vou tomar a liberdade de iniciar essa rodada aqui. Quando a gente fala em amar ao próximo, qual a pessoa mais próxima de você? Sou eu mesmo. É muito complicado você estar em desarmonia, né, com você mesmo e querer harmonizar com as outras pessoas. Um exemplo que eu dou, né? Se você confia em você, isso daí é realmente um currículo gigantesco para que as demais pessoas confiem nas suas habilidades. Agora, quando você está em desarmonia com você, nem você se aguenta, daí você acha que o outro vai querer te engolir? Não vai dar, né? Fala a verdade, nem você se aguenta. Por isso que, dentro dessa questão de entrar em sintonia, entrar em harmonia com o seu Deus interior, é justamente você se perdoar. O que significa você se perdoar? Para de ficar somente achando que você tem pontos negativos. Pare de achar que você é feio, que você é burro, que você não presta, porque isso faz com que você tenha esse sentimento contrário ao amor. Você fica com ódio de você, porque você só tem realmente situações que desqualificam como sendo filho de Deus. Então, o autoelogio, né? A questão de você fazer um diário de elogios para você, isso faz com que você se harmonize com você. À medida que você consegue se harmonizar com você mesmo, é natural que haja a harmonia com tudo e com todos. Então, esse é o ponto fundamental. Harmonize-se primeiro com você. Quando você se harmonizar com você, a harmonia com as demais outras pessoas será natural e não forçada. Por isso que você vai se aproximar naturalmente daquela situação. Você se sente bem. Quando fala kimoti-i, né? Você se sente bem com você? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô injuriado, tô agoniado, né? Ficar só comigo mesmo. Agora, quando você está bem com você mesmo, é natural que você acaba tendo esse sentimento, né, de conforto para proporcionar aquele Shimuryo-shin, né? As 4 mentes imensuráveis. Eliminar o sofrimento, proporcionar a alegria, né, sem apego. Daí isso faz com que haja manifestação do amor verdadeiro, o amor de Deus. Acho que Simone... Oh, meu... Preletor, por favor. Ai. Não, é que a Simone estava séria, assim, daí ela riu.
É porque a gente tem um livro fantástico de autoria do preletor Iwasaki, Educação da Vida, né, que ele fala sobre a magia do muito obrigado. Ou seja, quando a gente começa a agradecer, quando a gente fica repetindo obrigado, 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 a gente não está agradecendo ao fenômeno, mas toda essa energia boa de filho de Deus que nós temos. Então, a gente naturalmente vai se harmonizando, como o preletor Frank falou, né? Essa harmonia é o todo de tudo. Mas, para tanto, eu preciso verbalizar. Então, a gente vai criando, né, através da palavra muito obrigado, das palavras muito obrigado, ou apenas o obrigado, a gente vai criando essa força, né? E nesse livro, né, que eu falei, do preletor Iwasaki, ele fala que é o método mais simples e fácil da gente sintonizar com Deus. Então, quando a gente vai agradecendo, naturalmente vai sintonizando com Deus, e o poder de Deus, como eu já falei, do Divino Espírito Santo, vai eliminando, então, essa mágoa, e como o preletor bem falou, a gente deixa de olhar para os nossos defeitos e passa para olhar para as nossas qualidades. Porque, sendo filhos de Deus, nós temos qualidades imensuráveis. A gente só precisa o quê? Exteriorizar esse amor infinito que existe dentro de nós, porque Deus nos deu essa capacidade infinita para amar, essa capacidade infinita para orientar as pessoas, para nos orientar, né? A sabedoria divina, essa vida perfeita, tudo isso já existe no mundo de Deus, nesse reino imensurável, e o método fácil para a gente chegar nesse reino é através da verbalização. Do muito obrigado. Mas a gente não pode pensar que 2 minutos, 3 minutos vai dar. É o suficiente, a gente precisa fazer disso. Como o preletor Heitor fala sempre, né? Joga 1 quilo de feijão em cima da mesa e vai ali passando um grão para o outro lado, né? Cada um, e vai agradecendo. E se a gente acha que 1 quilo de feijão é muito, faz com 1 quilo de arroz. Tem razão, preletora, tem razão. E acho que o preletor Frank falou também é algo assim, muito interessante, né, de que a gente tem que ser bom para nós mesmos, né? Porque o senso comum é que a gente tem que ser bom para o próximo, né? Mas na Seitinoye, no volume 28 da Verdade da Vida, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala assim, justamente, antes de tudo, sejamos bons para nós mesmos. Só que, o que é ser bom para nós mesmos? Será que é querer ter o melhor carro, a melhor roupa, o melhor salário para mim mesmo? Não, ele diz assim, amar a si mesmo consiste em tomar consciência da grandiosidade da imagem verdadeira, o eu verdadeiro e divino. Somente aqueles que têm consciência da grandiosidade de sua imagem verdadeira conseguem ver a grandiosidade dos outros, isto é, as pessoas amam o próximo de acordo com o grau em que amam a si mesmas. Então, a gente tem que, como a preletora Simone falou, agradecer muito, né, a todos os nossos pontos positivos, e para que a gente tenha consciência de que nós somos filhos de Deus, e que quando a gente tiver essa consciência, a gente vai conseguir ver o Filho de Deus no próximo também. Então, isso é realmente um exercício diário, né, como a preletora falou. Assim, então, 1 quilo de arroz, agradecer. 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz. E vamos nessa. Preletores, anteriormente eu perguntei, né, como que a gente faz para saber se a gente continua convivendo ou não com as pessoas, que a gente não está mais em sintonia. Mas e se for pessoas que são da nossa família, são filhos ou são pais e que têm, às vezes, um conflito de gerações, têm valores diferentes? Como que a gente faz para manter esse convívio que, de certa forma, é obrigatório e sem romper o sentimento de musubi? Esse ponto é bem interessante, de família, tá? A gente fala assim, termos, né, utilizados dentro da sociedade como ex-marido, ex-namorado, ex-mulher, ex. Eu não consegui nem falar assim, que esse daqui é meu ex-pai. Não existe ex-pai. Assim como não existe ex-filho. Não existe ex-irmão.
Se ele é realmente teu irmão, é teu irmão. Se você, de repente, não convive harmoniosa com ele, continua sendo. Então, nessas situações especificamente, aí sim exige esforço, exige dedicação. E como que a gente consegue se harmonizar? Geralmente, quando duas nações entram em conflito, existe um mediador para fazer um acordo de paz. E nesse ponto fundamental daí é fé. Né? As orações não devem ser nunca negligenciadas. E vamos nos ater apenas ao ponto positivo. Esse conflito de gerações surge quando a pessoa é muito saudosista. Naquele tempo, né? Daí a gente fala assim, nossa, essa pessoa é velha, né? Fica só pensando no passado. E daí tem outras pessoas que também vivem aflitas, né? São pessoas ansiosas. O que vai acontecer no futuro? Meu, como diz a Seichonoye, só existe o agora. Agora é o melhor momento para nos harmonizar. Então, procure sempre ser o próprio mediador. Converse. Veja o lado bom, não é? Quinta norma fundamental. Ver sempre o lado positivo das pessoas, das coisas e dos fatos e nunca os lados negativos. Então, quando você vai se dirigir a alguém, principalmente do seu convívio familiar, que não tem ex-pai, ex-irmão, não tem ex-filho, procure sempre se dirigir a ele olhando o lado positivo e elogiando-o. Através do elogio, você consegue se aproximar. Agora, fala a verdade, né? Através da crítica, você só vai criar conflito. Através do elogio. Então, o elogio, ele gera milagres. Então, nós temos que trabalhar dentro desse ambiente familiar o elogio. Nossa, como você é esforçado, né, nessa nova geração aí da tecnologia. Poxa, como você domina isso, me ensina também. Então, esse é um método de aproximação. E mesmo os mais jovens, de repente, né, falam assim, quer dizer, coisa de velho. Não, fala, olha, pai, eu gosto tanto daquilo que a gente fazia, assim, de viajar, vamos montar, né, um planejamento aí para nas férias, saímos juntos aí para ir para a praia, entendeu? Trazer memórias afetivas ali, para não ficar só falando, tá ultrapassado. Não, tem que se harmonizar. E a gente se harmoniza através do elogio. Ou seja, princípio do relógio de sol. Quando você só registra as horas em que o sol brilha, ou seja, quando você só vê o ponto positivo, aquele pessoal do convívio familiar, que daí não tem como, né? Não tem ex-pai, ex-irmão, não tem ex-filho, então você vai ter que fazer um exercício realmente para que você transcenda. Você não vai ignorar, você vai transcender, que está na Sutra. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida, transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Não devemos ignorar esses fatos, nós temos que transcender, e não tem outra maneira a não ser vendo somente a imagem verdadeira da nossa vida e da vida dos nossos familiares. É assim que nós conseguimos conviver sem choque, né, de gerações, como é muito comum hoje em dia. A doutora Simone também é muito ligada a esse aspecto, né, social. Aí eu vou falar aqui do livro Revelações Divinas, porque a Cíntia falou em Mussub, né? E na revelação divina da unidade entre eu e o outro, o mestre nos ensina que Mussub é a força do amor, a força da caridade, a força de Deus, e nos alerta para o fato de que quem não exerce a função de unir, mas só a de criticar, está longe de Deus, por mais que seja honesto. Então, às vezes, como pai ou como mãe, a gente acha que a gente sabe tudo e quer impor, e aí fica criticando, você não fez isso, você não fez aqui. Então, a gente tem que estar antenado nisso. Se eu estou criticando, eu estou longe de Deus. E o segredo da boa educação, da convivência familiar em perfeita harmonia, está nas boas palavras, como o preletor já falou aí. Então, é importante que a gente viva exercitando
constantemente as palavras positivas. Portanto, a gente já deve acordar sorrindo. Se não consigo acordar sorrindo, o que é que faz? Vai para frente do espelho e ali faz o quê? O treino do riso. O treino do riso faz com que a gente exercite várias musculaturas do nosso rosto, e aí a gente fica mais bonito, e quando a gente se sente mais bonito, a gente enxerga o outro muito melhor. Maravilhoso, preletora. E acho que sim, essa questão também de conflito dentro de casa dá muito quando tem os avós morando junto, né, com os filhos e os netos, e na questão da educação dos netos, né? Porque às vezes o pai fala assim para a criança, assim, olha, doce é só depois do almoço. E daí à tardezinha vem o avô com um pirulito, fala assim, para você. Daí o pai fala assim, mas pai, né, eu falei doce é só depois do almoço. E fica aquele conflito de quem que está educando certo, quem está educando errado. Mas na revista Mulher Feliz, de setembro de 2025, tem um artigo muito interessante da preletora Aníbal Neto, que fala justamente sobre como solucionar as divergências na educação dos filhos, quando existe essa situação familiar. E ele fala assim que muito mais importante do que a forma de educar é a postura mental que mantemos diariamente, pois é ela que vai criando uma atmosfera familiar que se transforma em nutrientes mentais que são absorvidos pelos filhos. Então, talvez não exista o certo, o errado na educação, mas é a atmosfera de harmonia que faz com que os filhos se sintam felizes e sejam educados da melhor forma possível. Às vezes a gente pensa assim, nossa, qual será que é a forma melhor de educar? Né? Será que o meu pai ou minha mãe está influenciando negativamente na educação do meu filho aqui em casa? Mas talvez a gente tenha que parar para pensar se a questão não é a educação dos nossos filhos, mas a relação que a gente está tendo com os nossos pais. Então, enquanto a gente não conseguir resolver essa questão e gerar harmonia dentro de casa, de nada vai adiantar a gente usar as melhores técnicas pedagógicas, mas o importante é a atmosfera. Como a preletora falou, a gente tem que realmente estar o tempo todo agradecendo a todos. Né? Essa ilustração que o preletor Romeu colocou ali de viver em conjunto, né, 3 gerações, os avós, os filhos e os netos, e o pai, de repente, naquela situação que conversou ali com a nutricionista, fica bem cuidado lá com a questão do doce, da sobremesa. Só que tem que ver o seguinte, nós, filhos, que vemos os nossos pais fazendo, né, levando uma sobremesa antes da refeição para o filho, aquilo não é para tirar a sua autoridade. Pensa, o que é um avô? O que é uma avó? É mãe 2 vezes, pai 2 vezes. De repente, quando meu pai me criou, ele não tinha condições financeiras, econômicas, de oferecer algo. E como ele quer manifestar o amor, que na ocasião ele queria manifestar, mas não tinha oportunidade, ele teve a oportunidade. Então, você não tem que olhar aquilo como tirar a sua autoridade. Mas aquele gesto, aquele ato, ele está manifestando o amor. Então, tem que ainda pegar e falar, pai, muito obrigado. Hein? Vamos guardar o docinho aqui. A sobremesa é deliciosa, eu vou comer junto com você. Com vocês, eu vou repartir. Mas vamos almoçar primeiro, vamos jantar. Entendeu? Não é o que se fala, mas é como se fala. Quando você tem esse sentimento de amor, aí sim você transcende. Agora, quando você vem somente na questão cognitiva, racional, não, o médico das crianças, né, falou, né, que não pode. Ah, não, isso daí não vai criar, né? O que a criança está assistindo naquele momento? Conflito. Então, ele acha que viver em família é viver em conflito. Por isso que existe uma sucessão, né? Chama transmigração kármica. Porque a pessoa aprende. A pessoa acha que escola ensina, né? Mas o ensinamento, ele é dentro de casa, educação, né? Educação é dentro de casa. Quando você não dá essa oportunidade de a pessoa ter essa visão
de ser educada dessa maneira, com amor, ela vai achar que ser agressivo é normal. Por isso que ele entra dentro da escola, ele é agressivo com os professores, ele é agressivo com os amiguinhos. Isso gera, né, o que nós chamamos de guerra urbana. Isso é um mal dentro da sociedade, mas a gente pode transcender. Se a gente, dentro de nossos lares, tem essa manifestação do amor, por isso que eu fiz questão de interferir na colocação, na ilustração do professor Romeu, do doce que o avô deu para o neto. É a maneira como vamos direcionar a palavra. Você não vai permitir sempre que ocorra, mas conversar harmoniosamente. Isso vai fazer com que a criança entenda que o amor do avô está sendo manifestado e que o pai também tem essa manifestação do amor. Então, ele vai ver só na atitude tanto do avô como do pai, do amor, e não do conflito. É interessante como que tudo está conectado, interligado, né? Porque quando a gente não tem essa harmonia dentro de casa, é como se a nossa vida ficasse mais pesada, a gente não tem a verdadeira harmonia nas outras áreas da nossa vida também. E quando a gente, por exemplo, a gente convive com essas pessoas, busca a harmonia, né? Se harmonizar, a gente já entendeu até aqui que a gente precisa realmente praticar através das palavras, dos elogios, dedicando amor. E quando a gente faz tudo isso, coloca em prática, mas a outra pessoa, ela não recebe ou não dá de volta aquilo que a gente está entregando para ela. Como que a gente lida com essa situação? O mestre nos ensina que amor é sentimento que se dá, não é sentimento que se cobra. O amor de Deus, ele é imensurável, né? A misericórdia de Deus, ela é infinita. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, na verdade, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente está esperando receber, e quando não recebe, vem a frustração. Mas quando você tem a consciência de que o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é imensurável, então você consegue transpor essa barreira. No livro Orações Diárias, de autoria do nosso presidente, professor Masanobu Taniguchi, ele fala nas orações, a oração para louvar a imagem verdadeira de todas as pessoas, que o mundo fenomênico, esse mundo que nós vivemos aqui, ele é um mundo temporário, é como se fosse um palco. Então, nós somos os artistas, os atores que estamos ali representando, né, Deus. Então, mas às vezes a gente está representando também uma energia ruim, mas a gente, quando sai do palco, a gente não está com aquele sentimento não é nosso, é do personagem. Então, se a gente interpreta a nossa vida, essas situações que acontecem na nossa vida, como situações para um aprendizado, a gente transpõe, a gente transcende. E transcender, só existe uma forma da gente transcender, quando a gente tem dentro de nós o amor infinito. Então, volto a falar sobre a meditação Shinsokan, que foi assim grande transformadora na minha vida, né? Que através da meditação Shinsokan, eu fui rejeitada no útero materno, então eu trazia aquele estigma, minha mãe me rejeitou, me sentia a vitiminha da história. Quando eu compreendi tudo isso e fui fazendo a prática, né? Visualizando o amor de Deus tomando conta de mim, esse amor de Deus que é infinito, ele perdoa tudo. Eu comecei a entender que o amor de Deus é que me preenche, que o amor de Deus é que me faz feliz, que o amor de Deus é que é o direcionamento da minha vida, o caminhar é nesse amor, né? Então, Jesus nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou amor. A verdade é que todos nós somos filhos de Deus, independente da situação que se manifesta, e o caminho é o caminho do amor. Então, é viver sempre com essa convicção, amor é sentimento que se dá, não sentimento que se cobra. É bem isso, tudo parte de mim e retorna para mim. As pessoas acham, eu estou dando tanto amor ao outro, eu não estou recebendo o amor. Então, você não está manifestando o amor de Deus, você está fazendo uma negociata, investindo. Quer investir? Tem a Bolsa de Valores, é lá que faz investimento.
Você pode levar realmente, né, ter lucros, dividendos, mas também você pode perder tudo, porque você está jogando. Manifestar o amor de Deus não é jogatina, não é investimento no sentido de eu vou sempre ganhar. O amor de Deus é incondicional. Ah, eu manifesto amor, mas ele nem recebe. Tudo parte de mim e retorna para mim. Quando existe eco e eu manifesto amor ao próximo, o próximo ele me direciona a realmente multiplicar desse amor. Então, isso é o amor verdadeiro. E se ele não pegar lá? Daí ele retorna para mim. É que nem... Hoje não se usa muito, né? Que é tudo eletrônico. Mas lembra do correio? Tinha o remetente, daí tinha o destinatário. Quando você mandava algo para um destinatário, o que acontece se ele não receber lá? Volta ao remetente. Então, questão do ódio é similar, né? Quando você manda o ódio para o outro lá e ele não está nem aí, volta para você. Fala, quem que vai receber isso? Você. Então, não é amor incondicional. E a maior manifestação do amor realmente é aquela situação, né, de uma mãe com relação ao seu filho. Percebe? Ela tira toda a parte específica de lazer, de conforto dela, para proporcionar conforto ao outro. Daí entra no Shimori-Oshin, né, as 4 mentes imensuráveis de verdade. Ela não quer receber nada em troca, ela só quer realmente oferecer. Sim. E naturalmente ocorre a questão do retorno, mas não é tipo, eu vou manifestar para eu receber de volta. Isso é, sabe, uma pessoa gananciosa. E a pessoa que tem ganância é egoísta. E a pessoa que tem ego acaba realmente tropeçando. Não estou rogando praga, é lei. Eu lembrei de uma história da Madre Teresa de Calcutá, que teve um bilionário americano que passou um dia com ela, né, acompanhando os afazeres dela. E diz que nesse dia ela deu socorro aos necessitados, aos leprosos, e no final do dia esse bilionário falou assim: Madre Teresa, por dinheiro algum desse mundo eu faria o que a senhora faz. E ela respondeu assim: meu filho, eu também. Por dinheiro algum desse mundo eu faria isso. Então, é fazer pelo próprio fazer, pelo amor. Né? É amar pelo amar. E a recompensa maior não é receber em troca, é o próprio amar. Mas, né, como o preletor Frank falou, assim, recebe, né? Porque tudo que a gente faz, né, a gente está doando, está enviando para o universo e volta para a gente. Pode não ser pela mesma pessoa, mas vai ser pelo próprio universo. Então, a gente não precisa se preocupar, né? A gente só tem que amar e fazer o bem ao próximo. E acho que a maior personificação que a gente tem, assim, já teve na Terra, né, desse amor incondicional foi Jesus Cristo, porque quando ele estava para ser crucificado, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, essa nossa referência, né, principal referência que a gente tem de amor incondicional, acredito. E eu gostaria de saber se os preletores têm alguma mensagem final para deixar aqui para quem está nos assistindo sobre amar além da forma, como que a gente pode praticar cada vez mais e sentir realmente esse amor incondicional. Então, nós temos um livro de autoria do nosso querido mestre Seiichi Taniguchi, Amemos Intensamente. Ele diz assim: amemos intensamente, passemos do amor pessoal ao amor à pátria, à humanidade, a todos os seres viventes, a tudo que existe, pois o objeto do amor sempre pode ser ampliado infinitamente. O acúmulo de atos constitui o karma, para que se manifeste o efeito de uma causa kármica, demora certo tempo. O resultado do amor também leva algum tempo para se manifestar. Porém, a doação abnegada e o amor devoto não esperam resultado. Assim, pode-se dizer que o ato mais valioso
é amar com total abnegação. Então, que fique assim, essa certeza, né, de que o amor vale a pena. E como a Cíntia já falou aí para a gente, no momento de maior dor física, Jesus Cristo olhou para o alto, ou seja, para o Pai, somos filhos do Altíssimo, e disse, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, foi assim o maior milagre de Jesus, foi esse momento em que ele transforma toda aquela situação de sofrimento em amor e misericórdia, e que a gente possa caminhar nesse sentido de viver amando intensamente. Muito obrigada. Assim como a preletora Simone falou, né, da importância de praticarmos a meditação Shinsokan, porque nela a gente tem contato com o Deus interior, né, que está dentro de nós e que está dentro de todas as pessoas. Então, se você ainda não sabe como que é essa meditação Shinsokan, procure uma associação local da Seichonoye e aprenda a realizá-la, porque nela a gente fecha os olhos carnais e consegue visualizar a nossa essência divina, que é perfeita, assim como a gente consegue ver a essência perfeita do outro, né? Sem as falhas, a forma física, as críticas que esse outro possa nos direcionar. Então, como o título desse programa Diálogos de hoje, né? Amar além da forma transforma. Então, quando a gente consegue não enxergar essa forma física, mas ver a imagem verdadeira, a forma perfeita da pessoa, dos fatos, então a gente tem a nossa vida transformada, consegue transformar a vida do próximo também. Então eu queria agradecer profundamente a oportunidade de participar desse programa. Muito obrigado. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para o programa Diálogos está contida no livro Orações Diárias, volume 2, e aquela oração que a preletora Simone comentou, na página 54, que é a última página da oração, diz assim: eu agora me assento diante de Deus e visualizo a imagem verdadeira de todas as pessoas. Os seres humanos são todos filhos de Deus. Com essa mensagem, eu gostaria de deixar bem claro que amar é ver a imagem verdadeira. Por isso que o Romeu falou sobre praticar o Shinsokan. O que é Shinsokan? Ver e contemplar Deus. Onde nós adentramos nessa prática? Na imagem verdadeira. E quando nós temos o hábito de ver somente a imagem verdadeira e contemplar somente a imagem verdadeira, você está manifestando o amor de Deus. Então, prática diária. Não negligencie a meditação Shinsokan. E procure doravante parar de reclamar, comece somente a agradecer para manifestar o sentimento de gratidão. E vamos realmente manifestar esse amor que realmente vai além das formas. Isso vai transformar a vida de todos vocês. Muito obrigado, preletor Romeu, muito obrigado, preletora Simone, Cíntia, ali, né? A sua habilidade de mediar a conversa e foi sensacional. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando hoje com todos vocês sobre esse tema maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigada, preletor Frank, preletora Simone, preletor Romeu. Foi um imenso prazer participar hoje do Diálogos e aprender tanto com cada um, né, dos preletores, com tantas orientações maravilhosas. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui está saindo com esse grande aprendizado também. Agradeço também a todos que assistiram até aqui, muito obrigada, parabéns também pela decisão de buscar esse conhecimento, buscar o ensinamento da Seichonoye para viver esse amor, né, além da forma, esse amor incondicional, que é a imagem verdadeira. E todas as sextas, às 20 horas, teremos aqui sempre um novo episódio do Diálogos. Toda semana também tem novos conteúdos no canal aqui da Seichonoye, então continuem acompanhando para cada vez aprimorar mais espiritualmente. Muito obrigada a todos. Você já parou para pensar no poder que carrega dentro de si? Em como a sua força pode transformar o mundo ao seu redor? Em O Livro dos Jovens, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos ensina
que cada um de nós possui uma força infinita para realizar o impossível, superar desafios e reescrever a própria história. O Livro dos Jovens não é apenas uma leitura, é um despertar. Descubra a força que sempre esteve com você e transforme o agora. Em sua nova edição, limitada, com capa dura e detalhes pensados especialmente para este livro tão amado pelos jovens. Garanta já o seu exemplar e inicie sua jornada de transformação. Acesse livraria.sni.org.br ou em uma regional mais próxima de você. Consulte endereços em sni.org.br/onde encontrar.